O que lhe vem à mente quando pensa no Texas? Talvez chapéus de cowboy, desertos infinitos e a famosa frase: tudo é maior no Texas? Bem, parte disso é verdade, mas o estado da estrela solitária é infinitamente mais complexo, estranho e fascinante do que você imagina. O Texas é uma terra de contradições épicas, onde você pode encontrar florestas tropicais escondidas, rios que desaparecem diante dos seus olhos e segredos geológicos que remontam à era dos dinossauros e além. Hoje, não vamos repetir os clichês. Vamos desenterrar 35 das verdades mais impressionantes sobre o Texas que você provavelmente nunca ouviu. Então, relaxe, abra a mente e prepare-se, porque vamos desmontar tudo o que você achava que sabia sobre este estado lendário. Vamos começar. Um rancho maior que um país inteiro. Vamos começar com aquele famoso ditado: tudo é maior no Texas. É frequentemente usado como uma piada, mas em alguns casos é uma realidade literal e avassaladora. Conheça o King Ranch. Localizado no sul do Texas, este não é apenas um grande rancho, é um verdadeiro império. Abrangendo aproximadamente 825 mil acres, ou mais de 3.300 quilômetros quadrados, o King Ranch é maior do que todo o estado de Rhode Island. Mas vamos além, é até um pouco maior do que uma nação europeia inteira, Luxemburgo. Imagine dirigir por horas e nunca ter saído da mesma propriedade. Fundado em 1853. Pelo capitão Richard King, este rancho foi pioneiro não apenas em tamanho, mas também em inovação. Foi aqui que a primeira raça de gado reconhecida na América foi desenvolvida, o Santa Gertrudes, um animal robusto perfeitamente adaptado ao calor e às condições frequentemente adversas do sul do Texas. Hoje, o King Ranch é uma operação gigantesca que vai muito além da criação de gado. Inclui agricultura em larga escala, criação de cavalos de corrida de elite e operações de caça extensivas. Não é apenas um pedaço de terra, é um pedaço da história e da economia americanas, um verdadeiro reino dentro de um estado. 2 Capitólios com complexo de superioridade. Continuando com o tema do tamanho, vamos viajar para a capital Austin. Lá se ergue o majestoso Capitólio Estadual do Texas, uma impressionante estrutura de granito rosa que parece vigiar a cidade. Mas aqui está um fato curioso que enche os texanos de orgulho. O Capitólio do Texas é intencionalmente mais alto do que o Capitólio dos Iowa em Washington, D.C. Com 92,24 metros de altura do chão até o topo da Estátua da Liberdade que o coroa, ele se eleva sobre o Monumento Nacional em quase 4,5 metros. Isso não foi coincidência. Quando foi construído no final do século XIX, era uma declaração ousada, um símbolo da identidade única e ferozmente independente do Texas. É uma manifestação arquitetônica do espírito texano, orgulhoso, um pouco desafiador e, claro, um pouco maior do que o necessário. 3. O outro, Grand Canyon dos Estados Unidos. Quando você pensa em canyons espetaculares nos Estados Unidos, sua mente voa. Direto para o Arizona. Mas o Texas esconde um segredo geológico que rivaliza com ele em beleza e escala. O Canyon Palo Duro. Localizado na região de Panhandle, este sistema de canyons é, seguro e firme, o segundo maior de todo o país. Ele se estende por 193 quilômetros e atinge profundidades de até 305 metros. Caminhar ao longo da borda ou descer por dentro é como entrar em um mundo perdido. As paredes do cânion expõem camadas de rocha em cores vibrantes, vermelhos, laranjas, amarelos e lilás, que contam uma história geológica com milhões de anos. Para trilheiros, campistas e fãs de história, é o paraíso. Este não é apenas um cânion do Texas. É uma maravilha natural de nível mundial que a maioria das pessoas, incrivelmente, nem sabe que existe. 4. Um litoral sem fim. Aqui está um fato que certamente fará você coçar a cabeça. Qual estado tem um? Litoral mais longo, Flórida ou Texas? A resposta óbvia parece ser Flórida, certo? Bem, a resposta óbvia está errada. Enquanto o Texas tem apenas 591 quilômetros de praia.
Aberta para o Golfo do México, a história muda completamente quando você mede o litoral de Maré. Isso inclui cada baía, cada enseada, cada estuário e cada borda de pântano. Contando todas essas curvas e voltas, o litoral do Texas infla para impressionantes 5,406 quilômetros. É uma rede incrivelmente complexa e rica de ecossistemas aquáticos, muito mais extensa e diversa do que seu simples contorno no mapa sugere. Doctora da agitada Baía de Galveston às águas calmas da Laguna Madre, a costa do Texas é um gigante escondido à vista de todos. 5. A maior ilha barreira do planeta. E por falar em litoral, o Texas abriga outra maravilha que detém um título mundial. É a Ilha Padre, a maior ilha barreira do mundo. Ela se estende por 182 quilômetros ao longo da costa do Golfo, atuando como um escudo natural que protege o continente da força do oceano. Suas imponentes dunas de areia branca, que podem mudar de forma com o vento, criam paisagens que parecem de outro planeta. Mas sua importância vai além da beleza. A ilha é um habitat absolutamente vital para centenas de espécies. Mais crucialmente, suas praias são o local de nidificação mais importante do mundo para a tartaruga de Kemp, uma das espécies de tartarugas marinhas mais ameaçadas do planeta. Todo verão, este frágil paraíso se torna o berço de milhares de novas vidas, um lembrete do delicado poder da natureza texana. O misterioso rio que desaparece. Na pitoresca região montanhosa de Hill Country, o Rio Frio realiza um truque de mágica que deixa aqueles que o presenciam perplexos. Perto da cidade de Konkan, em um trecho do rio, a água simplesmente desaparece. Ela não seca, não evapora, ela desaparece diretamente no solo. O fenômeno ocorre porque o leito do rio repousa sobre uma formação calcária porosa. A água escorre para baixo, viajando por uma rede de túneis e cavernas subterrâneas, apenas para ressurgir, como se nada tivesse acontecido, vários quilômetros rio abaixo. Imagine andar de caiaque, flutuar pacificamente e observar a correnteza que o carrega mergulhar na terra diante dos seus olhos. É um dos exemplos mais estranhos e fascinantes da hidrologia única do Texas, um ato natural de desaparecimento que ocorre todos os dias. 7. O menor gigante do Texas. Depois de falar sobre tantas coisas maiores, vamos inverter a situação. O Texas também abriga uma das menores e mais encantadoras maravilhas: o Rio Comal. Com apenas 4 quilômetros de extensão, é um dos rios navegáveis mais curtos do mundo. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. O Comal é um pequeno gigante. Ele nasce nas nascentes de Comal, as maiores do Texas, que bombeiam milhões de litros de água cristalina a uma temperatura constante e agradável durante todo o ano. Isso o torna um ímã para a recreação. Em um dia quente de verão, milhares de pessoas se aglomeram em suas margens para praticar boia, nadar e simplesmente relaxar em suas águas frescas e limpas. É um tesouro local e um dos segredos mais bem guardados do estado. O poço d'água que poderia abastecer uma cidade. Na década de 1970, uma fazenda de peixes-gato no sul do Texas estava em busca de água e acidentalmente se deparou com um monstro subterrâneo. Ao perfurar o aquífero Edwards, eles encontraram o maior poço artesiano já registrado. O fluxo foi tão imenso que jorrou 170 milhões de litros de água por dia, o suficiente para abastecer uma cidade inteira de 250 mil habitantes. A pressão foi tão colossal que no momento em que o poço foi perfurado, a água jorrou com força explosiva, criando um geyser que inundou os lagos da fazenda em um instante. Este evento foi um exemplo selvagem e um tanto assustador do imenso poder e da vasta quantidade de água que se esconde logo abaixo da superfície do Texas, um oceano subterrâneo à espera de ser descoberto. 9. Uma floresta fantasmagórica saída de um conto de fadas. Aventure-se pelo leste do Texas e você encontrará uma paisagem que desafia completamente a imagem de deserto e planícies. Bem-vindo ao Lago Caddo, o maior lago natural do Texas e lar de uma das maiores e mais antigas florestas de ciprestes americanos do mundo. Este não é um lago de águas abertas.
é um labirinto de baiús, canais e pântanos. De suas águas escuras e calmas, erguem-se majestosos ciprestes, alguns com centenas de anos, com suas bases largas e galhos cobertos por um véu de barba de velho. Passear de caiaque aqui é uma experiência mística, quase sobrenatural. Parece mais com os pântanos da Louisiana do que com o Texas, um ecossistema único e de uma beleza assombrosa. Curiosamente, a lenda local diz que o lago foi formado por um terremoto, mas a ciência revela uma história ainda mais fascinante. Ele foi criado por um gigantesco congestionamento de toras no Rio Vermelho, que represou a água por séculos. 10. A verdadeira capital dos tornados. O clima do Texas é notoriamente extremo, e essa reputação é bem merecida. Embora outros estados sejam frequentemente associados ao tornado Oley, os números não mentem. O Texas é, em média, o estado que registra o maior número de tornados a cada ano. Com uma média de 137 tornados por ano, ele supera qualquer outro estado do país. As vastas planícies do Panhandle e do norte do Texas são um terreno fértil perfeito para as supercélulas que geram esses funis violentos. Para muitos texanos, a ameaça de tornados é uma parte tão normal da vida que construir um abrigo contra tempestades no quintal não é considerado um luxo, mas uma necessidade absoluta, um investimento essencial para a segurança da família. 11. Granizo do tamanho de um abacaxi. Quando o clima no Texas fica violento, ele cai em grande escala. Não estamos falando apenas de calor ou tornados, mas também de gelo caindo do céu. O estado detém o recorde de algumas das pedras de granizo mais monstruosas já documentadas. Em 2 de junho de 2024, caçadores de tempestades encontraram um pedaço de gelo que parecia saído de ficção científica. Perto do Parque Vigo, eles coletaram uma pedra de granizo medindo 18,4 centímetros de diâmetro, aproximadamente o tamanho de uma pequena pinha. Essa fera gelada quebrou o recorde estadual anterior e chegou perigosamente perto do recorde mundial. Imagine o poder de uma tempestade capaz de forjar e lançar projéteis de gelo desse tamanho. É um lembrete brutal de que no Texas, até uma tempestade de verão pode se transformar em um evento de proporções bíblicas. E isso é só o começo. Exploramos fazendas gigantescas, cânions escondidos e rios mágicos, mas mal arranhamos a superfície dos segredos do Texas. Na próxima parte da nossa jornada, vamos nos aprofundar ainda mais no estranho. Você não vai querer perder. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nada. 12. Um estado, 10 ecossistemas. A imagem mental do Texas costuma ser monolítica, uma vasta paisagem desértica e poeirenta. Mas essa imagem não poderia estar mais longe da verdade. O Texas é um dos lugares com maior diversidade biológica e geográfica do planeta, contendo nada menos que 10 ecorregiões distintas. Viajar pelo Texas é como atravessar um continente em miniatura. Você pode começar nas densas e úmidas florestas de pinheiros do leste do Texas, que lembram o sul profundo. Depois, você pode dirigir para o oeste e se encontrar nas pradarias de capim alto e nas savanas. Continue e você chegará aos contrafortes rochosos e nascentes de Hill Country. E, finalmente, você entrará no árido deserto de Chihuahua e nas imponentes montanhas do oeste do Texas. Aliás, o estado tem 91 picos que ultrapassam 1,6 quilômetros de altura, 1.609 metros. Essa incrível variedade de ambientes, de pântanos costeiros a picos alpinos, é o motivo pelo qual o Texas abriga uma vida selvagem tão rica e variada. 3. Uma caminhada entre gigantes pré-históricos. Você não precisa de uma máquina do tempo para caminhar ao lado dos dinossauros. Basta esperar por uma seca no Texas. No Parque Estadual Dinosaur Valley, o leito do rio Paluxy esconde um tesouro da Era Jurássica. Durante as secas de 2020 e 2023, os baixos níveis de água revelaram algo surpreendente que estava escondido há décadas. Dezenas de pegadas de dinossauros perfeitamente preservadas. Não são meras impressões. São janelas diretas para um mundo de 113 milhões de anos atrás. Você pode seguir o rastro de um Acrocanthosaurus, um temível carnívoro bípede, enquanto ele caçava sua presa, e a poucos metros de distância você verá as enormes pegadas, quase como crateras, de um Sauroposeidon, um herbívoro de pescoço longo,
tão alto quanto um prédio de 6 andares. Estar dentro de uma dessas pegadas, sabendo que uma criatura colossal a deixou lá há eras, é uma experiência que te arrepia e te conecta diretamente ao passado pré-histórico do planeta. 14. Floresta tropical secreta do Texas. Quando você imagina uma floresta tropical, pensa na Amazônia ou na Costa Rica. Você definitivamente não pensa no coração do deserto de Chihuahua, um dos desertos mais secos e quentes da América do Norte. E, no entanto, é exatamente lá que o Texas esconde um de seus segredos mais espetaculares. No Parque Nacional Big Bend, as montanhas Chisos erguem-se abruptamente do solo desértico. Esses picos, que atingem quase 2.400 metros de altura, criam um fenômeno conhecido como Ilha Celeste. Eles retêm umidade e nuvens, gerando um microclima completamente isolado, muito mais frio e úmido do que o deserto ao redor. O resultado é uma exuberante floresta tropical montanhosa em meio a um mar de areia e cactos. Aqui você encontrará carvalhos, bordos, pinheiros e até zimbros jacarés. Enquanto os vales abaixo podem ultrapassar os 40 graus Celsius, no topo das montanhas Chisos, você pode precisar de um casaco à noite. É um oásis verde vibrante, um mundo perdido que desafia toda lógica e expectativas. 15. A capital mundial dos morcegos. Ao norte de San Antônio fica a Caverna Bracken, um lugar que abriga um dos espetáculos de vida selvagem mais impressionantes do planeta. Todos os anos, esta caverna se torna o lar da maior colônia de morcegos do mundo. Não estamos falando de milhares, nem de centenas de milhares. Estamos falando de entre 15 e 20 milhões de morcegos de cauda livre mexicanos. Todas as noites, de março a outubro, a mágica acontece. Milhões de morcegos emergem da boca da caverna em um vórtice giratório, um tornado de morcegos que escurece o céu e preenche o ar. A colônia de morcegos é tão densa que aparece no radar meteorológico, mas não é apenas um espetáculo visual, é um serviço ecológico vital. Todas as noites, esta colônia consome toneladas de insetos atuando como um enorme controle natural de pragas para os agricultores da região. É uma demonstração de poder natural tão avassaladora que faz você se sentir pequeno. 16. O enigma das luzes de Marfa. No deserto do oeste do Texas, perto da pequena e artística cidade de Marfa, ocorre um fenômeno que intriga testemunhas e cientistas há mais de um século. São as luzes de Marfa. Desde que um cowboy as viu pela primeira vez em 1883, essas misteriosas esferas de luz aparecem no horizonte em noites claras. As luzes piscam, se dividem, se fundem, flutuam e se movem erraticamente. Às vezes são brancas, outras vezes vermelhas ou azuis. As teorias para explicá-las são infinitas. Seriam os faróis de carros distantes distorcidos pelas camadas de temperatura do ar? Seriam gases de pântanos em ignição? Seriam fenômenos piezoelétricos causados por quartzo subterrâneo? Ou seriam, como sussurram as lendas locais, os espíritos de conquistadores espanhóis ou fantasmas apaches? Apesar de décadas de estudo, ninguém conseguiu fornecer uma explicação definitiva. As luzes de Marfa continuam sendo um dos grandes mistérios não resolvidos da América, atraindo curiosos de todo o mundo na esperança de vislumbrar o inexplicável. 17. O dia em que o Texas se tornou o Alasca. O Texas é sinônimo de calor escaldante. Seus verões são lendários por suas temperaturas implacáveis. Mas o clima do Texas é um pêndulo de extremos e pode oscilar para um frio tão brutal que desafia a imaginação. A temperatura mais baixa já registrada no estado ocorreu não uma, mas 2 vezes. A primeira foi no inverno de 1899, na cidade de Tulia, quando o termômetro despencou para menos 30,6 graus Celsius, menos 23 graus Fahrenheit. Este evento, conhecido como Grande Congelamento, foi tão repentino e severo que matou milhares de gados durante a noite. O recorde foi igualado em 1933, durante outra onda de frio ártico tão intensa que a maior parte da Baía de Galveston, na costa do Golfo, congelou completamente. Imaginar uma baía de água salgada congelada no Texas é quase impossível, mas aconteceu, provando que o estado pode, em raras ocasiões, ser tão frio quanto o próprio Ártico.
18. Montanhas nascidas no fundo do mar. As montanhas Franklin, que se erguem acima da cidade de El Paso, guardam um segredo geológico surpreendente. Elas nasceram debaixo d'água. Há cerca de 1,2 bilhões de anos, esta parte do Texas não era um deserto, mas o fundo de um oceano. Mas não era um oceano tranquilo. Era uma zona de fenda, uma fenda na crosta terrestre por onde a lava fluía do manto. Erupções vulcânicas subaquáticas acumularam camada sobre camada de rocha derretida no fundo do mar. Com o tempo, forças tectônicas levantaram essas rochas vulcânicas endurecidas, empurrando-as para cima, formando as montanhas que vemos hoje. Portanto, ao caminhar pelo Parque Estadual das Montanhas Franklin, você não está apenas caminhando por uma trilha na montanha. Você está caminhando no fundo solidificado de um antigo oceano vulcânico. É uma das histórias geológicas mais inesperadas e impressionantes de todo o estado. 19. O mar interior que dividiu o Texas em dois. Continuando a história dos oceanos perdidos, vamos voltar no tempo para cerca de 100 milhões de anos atrás, no período Cretáceo. Naquela época, o Texas era dividido ao meio por um vasto e raso oceano interior conhecido como Mar Interior Ocidental. Esse mar se estendia do Ártico ao Golfo do México, dividindo-lhe o continente norte-americano em dois. Hoje, evidências desse mar perdido estão por toda parte, se você souber onde procurar. Os depósitos de giz e os fósseis marinhos encontrados no centro e norte do Texas são remanescentes desse mundo aquático. Nos subúrbios de cidades como Dallas ou Austin, não é incomum que construtores ou mesmo jardineiros desenterrem conchas de amonite de 90 milhões de anos ou dentes de tubarão pré-históricos. É um lembrete de que a paisagem que você vê hoje é apenas um instantâneo no tempo e que, sob seus pés, está a história de mundos completamente diferentes. 21 monumento a uma pequena e assustadora invasão. Na cidade fronteiriça de Hidalgo, você encontrará um dos monumentos mais estranhos e peculiares que se possa imaginar. Uma estátua de fibra de vidro e aço de 3 metros de altura e quase 1.000 quilos de uma abelha gigante. Esta peculiar homenagem não é a qualquer abelha. Ela comemora a chegada da abelha africanizada, mais conhecida como abelha assassina. Foi em Hidalgo, na década de 1990, que esses insetos híbridos, conhecidos por seu comportamento extremamente agressivo e defensivo, foram detectados pela primeira vez nos Estados Unidos. Em vez de esconder essa honra duvidosa, a cidade decidiu acolhê-la com um toque de humor. A estátua é hoje uma atração kitsch, porém icônica, à beira da estrada, um símbolo do encontro do Texas com um dos invasores mais notórios e minúsculos da natureza. 21. O estado com o maior número de reinos pequenos. A organização política do Texas é tão única quanto sua geografia. O estado é dividido em, dos 154 condados, mais do que qualquer outro estado do país por uma margem enorme. A Geórgia, em segundo lugar, tem apenas 159. Por que tantos? O motivo remonta ao século XIX, a Constituição original do Texas estipulava que nenhum residente deveria estar a mais de um dia de cavalgada da sede do condado. Em um estado tão vasto, isso exigiu a criação de muitos condados pequenos, para tornar a justiça e a administração acessíveis. Hoje, essa estrutura histórica perdura, criando uma colcha de retalhos de governos locais e tornando a memorização de todos os condados do Texas um desafio trivial quase impossível que apenas os texanos mais patriotas ousam tentar. 22. Uma floresta tropical subterrânea. Já falamos sobre a floresta tropical das montanhas Chisos, mas o Texas esconde outra, ainda mais estranha, em um lugar que você jamais imaginaria encontrar, no subsolo. Nas cavernas Natural Bridges, ao norte de San Antônio, encontra-se um ecossistema que parece uma floresta tropical em miniatura. Nas profundezas da caverna, a umidade é próxima a 99% e a temperatura permanece quente e constante durante todo o ano. Esse ambiente criou um mundo subterrâneo único, um ecossistema que vive em total e perpétua escuridão. É o lar de criaturas raras e maravilhosas que não são encontradas em nenhum outro lugar, como camarões cegos, vermes endêmicos e aracnídeos cavernícolas que evoluíram sem olhos.
Entrar nesta seção da caverna é como ser transportado para um mundo alienígena, uma selva quente e úmida enterrada sob toneladas de rocha, completamente isolada da luz solar e do mundo exterior. Luzes fantasmagóricas, selvas escondidas, invasões de abelhas e mundos pré-históricos sob nossos pés. A jornada pela estranheza do Texas está cada vez mais profunda e fascinante. Abordamos 22 fatos, mas ainda estamos na reta final. Não se esqueça de apoiar este vídeo para que eu possa trazer conteúdo semelhante. 23. O Titã Energético dos Estados Unidos. Sob as planícies áridas do oeste do Texas, encontra-se um gigante geológico que é, sem exagero, o coração energético dos Estados Unidos, a Bacia Permiana. Este não é apenas um campo de petróleo, é uma supergigante, abrangendo mais de 7.000 campos de petróleo distintos com dezenas de milhares de poços. A Bacia Permiana produz aproximadamente 40% de todo o petróleo dos Deopromisa e 15% do gás natural. A escala de sua operação é quase inimaginável. Este colosso subterrâneo abastece quase metade dos carros do país e alimenta uma rede incontável de oleodutos e indústrias. Quando se trata do poder econômico do Texas, tudo começa aqui, com este mar de ouro negro que moldou não apenas a sorte do estado, mas também a geopolítica energética global por décadas. 24. O rei inesperado da energia verde. Com uma reputação forjada em petróleo e gás, seria fácil pensar que o Texas está preso aos combustíveis fósseis. Mas é aqui que o estado quebra todas as regras novamente. O Texas é, surpreendentemente para muitos, o líder indiscutível em energia eólica em todos os Estados Unidos. As vastas e ventosas pradarias do oeste e do Panhandle, há muito consideradas terras vazias, agora estão repletas de florestas de turbinas eólicas. Com mais de 15.000 turbinas girando em uníssono, o Texas gera mais energia eólica do que qualquer outro estado, e não por pouco. Aliás, se o Texas fosse um país, estaria entre os 5 maiores produtores de energia eólica do mundo. E para completar o trio energético, o estado está vivenciando um enorme boom solar, ocupando o 2º lugar no país em capacidade solar total e o 1º em novo crescimento. O Texas não é apenas um gigante do petróleo, é um supergigante da energia em todos os sentidos da palavra. 25. Um mar de areia no coração do Velho Oeste. No coração da região petrolífera, perto da cidade de Monahans, a paisagem texana se transforma em algo saído diretamente do norte da África. Bem-vindo ao Monahans Sand Hills, um verdadeiro mar de areia no meio do deserto. Este parque estadual protege uma parte de um campo de dunas de quartzo dourado que se estende por mais de 300 quilômetros. Algumas dessas dunas chegam a 20 metros de altura, criando uma paisagem surreal de dunas de areia onduladas que se movem constantemente com o vento. É um lugar de beleza estranha e minimalista, e se tornou um playground inesperado, onde famílias e aventureiros alugam sandboards, deslizando pelas dunas douradas sob o vasto céu texano. É mais uma prova de que, quando você pensa que já viu todas as paisagens do Texas, o estado sempre tem outra surpresa na manga. 26. Buracos monstruosos engolem o deserto. Não muito longe daquele mar de areia, no oeste do Texas, a terra esconde um fenômeno muito mais sinistro. Perto das cidades de Wink e Kermit, o solo literalmente se abriu. 2 vezes, criando 2 dolinas gigantescas e aterrorizantes conhecidas, como Dolinas de Wink. A primeira surgiu da noite para o dia em 1980, expandindo-se para mais de 110 metros de largura e 30 metros de profundidade em um único dia. A segunda, ainda maior, formou-se em 2002. Essas dolinas colossais não são naturais no sentido tradicional, são o resultado do colapso de cavernas subterrâneas de sal, provavelmente desestabilizadas por décadas de perfuração de petróleo. Geólogos acreditam que as 2 dolinas podem eventualmente se fundir, criando uma única e monstruosa cratera no deserto, um lembrete preocupante das consequências não intencionais da exploração das profundezas da Terra. 27. Montanhas que já foram um recife de coral. Os picos imponentes e escarpados das montanhas Guadalupe
incluindo o icônico Pico El Capitan, são uma das paisagens mais impressionantes do Texas. Mas sua origem é ainda mais espetacular. Há 265 milhões de anos, essas montanhas não existiam. Em vez disso, havia um mar tropical quente, e esses picos eram, na verdade, um movimentado recife de corais subaquático com 600 quilômetros de extensão. Conhecido como Recife Capitã, ele fervilhava de esponjas, algas e outras formas de vida marinha primitiva. Quando o mar recuou, o Recife ficou exposto, e milhões de anos de erosão o esculpiram nas montanhas que vemos hoje. Os penhascos que alpinistas e praticantes de trilhas admiram são, literalmente, as paredes fossilizadas deste antigo Recife. É uma das cápsulas do tempo geológicas mais incríveis do mundo. 28. A guerra por uma planície de sal. Perto dessas antigas montanhas de Recifes, encontra-se outra estranha maravilha geológica. A planície de sal, uma vasta planície branca, coberta por uma espessa camada de cristais de sal remanescentes, de um lago pré-histórico que evaporou. Mas essa deslumbrante extensão de sal não é apenas. Uma curiosidade cênica, foi o centro de um conflito armado. Em 1877, eclodiu a Guerra do Sal de El Paso. Por gerações, moradores locais, tanto mexicanos quanto anglo-saxões, coletaram sal das planícies gratuitamente. Mas quando um grupo de empresários tentou privatizar os depósitos e cobrar pelo sal, um recurso vital para a preservação de alimentos, a comunidade pegou em armas. O conflito, que durou vários meses e deixou várias vítimas, foi uma luta amarga pelo acesso a um recurso natural, provando que no Velho Oeste era possível lutar e morrer. Por qualquer coisa, até mesmo por um punhado de sal. 29. Um paraíso para os répteis. Graças à sua incrível diversidade de ecossistemas, de pântanos úmidos a desertos áridos, o Texas é um verdadeiro paraíso para os répteis. Na verdade, é um dos estados com a maior biodiversidade de répteis e anfíbios de todo o país. O estado abriga 160 espécies de répteis e 71 espécies de anfíbios. Aqui você encontra de tudo, desde enormes jacarés nos pântanos do leste até tartarugas do deserto no oeste, além de raros lagartos sem pernas. E quando se trata de cobras, o Texas é rei. É o lar de 15 tipos diferentes de cascavéis, mais do que qualquer outro estado. É um lembrete de que, enquanto os humanos constroem cidades, a vida selvagem primitiva do Texas continua a prosperar. 30. Lar do maior peixe de água doce do mundo. Um dinossauro vivo de verdade nada nas águas do Texas. Este é o peixe-jacaré, um peixe pré-histórico que não mudou muito nos últimos 100 milhões de anos. E o Texas abriga os maiores espécimes do planeta. Em 2023, um pescador no reservatório Sam Rayburn capturou um peixe que quebrou o recorde mundial. Ele media 2,54 metros de comprimento e pesava 128 quilos. Esses peixes podem crescer até 3 metros e pesar mais de 135 quilos. Com seus focinhos longos cheios de dentes afiados e seus corpos cobertos por escamas ósseas como uma armadura, eles parecem saídos de um filme de monstros. Eles são os reis indiscutíveis dos rios e reservatórios do Texas, os maiores peixes de água doce do mundo. 31. O segredo da seca revelado. Às vezes, a história do Texas não é encontrada em um museu, mas emerge do leito do rio. Em 2023, uma seca severa fez com que os níveis do rio Neches, no leste do Texas, caíssem drasticamente, revelando um segredo que estava submerso há mais de um século. O esqueleto de um barco a vapor da Primeira Guerra Mundial. O naufrágio é um dos vários navios cargueiros de madeira construídos em situações de emergência durante a guerra. Após o fim do conflito, muitas dessas embarcações obsoletas foram simplesmente abandonadas e afundadas nos rios. Mais de 100 anos depois, as vigas de madeira preservadas do casco foram expostas, transformando o leito do rio em uma cápsula do tempo e oferecendo um vislumbre fascinante e fantasmagórico da história marítima esquecida do país. 32. Metade da fronteira de uma nação. A escala do Texas é tão imensa que define a geografia de um continente inteiro.
O Rio Grande forma a fronteira internacional entre os Estados Unidos e o México, e o trecho que corresponde ao Texas é simplesmente colossal. De El Paso ao Golfo do México, o rio serpenteia por 2.018 quilômetros. Essa distância representa quase metade de toda a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Isso significa que praticamente toda a fronteira fluvial entre os Estados Unidos e seu vizinho ao sul se estende ao longo de um único estado, o Texas. Isso coloca o estado no epicentro geográfico, cultural e político de uma das fronteiras mais importantes e complexas do mundo. 33. Um juramento só para o Texas. O orgulho texano é lendário, e eles têm um símbolo oficial para demonstrá-lo que poucos estados possuem: seu próprio juramento de fidelidade à bandeira estadual. Apenas 17 estados têm uma, a do Texas é recitada por crianças em idade escolar todas as manhãs, logo após o juramento de fidelidade à bandeira americana. O juramento diz: Eu honro a bandeira do Texas. Juro fidelidade a ti, Texas, um estado sob Deus, uno e indivisível. Além disso, o protocolo da bandeira do Texas estipula que ela deve ser hasteada na mesma altura que a bandeira dos Estados Unidos, e não mais baixa, como símbolo de seu antigo status como república independente. É a expressão máxima de uma identidade única e de um patriotismo intensamente local. 34. O Capitólio mais alto do país. Já mencionamos que o Capitólio do Texas é mais alto que o Washington, D.C., mas um ponto-chave deve ser enfatizado. Ele não é apenas mais alto que o Capitólio Nacional, é o Capitólio estadual mais alto de todos os Estados Unidos. Com 92,24 metros, ele se eleva sobre todos os outros prédios legislativos estaduais do país. Sua cúpula é uma das mais reconhecíveis e sua estrutura, construída com o característico granito vermelho pôr-do-sol extraído no Texas, a torna um marco icônico e um símbolo duradouro do lema não oficial do estado. 35. O único lugar no mundo chamado Terra. E para o nosso último fato, um tão único e peculiar que só poderia ser o Texas. Em todo o nosso planeta, com seus milhões de cidades, vilas e aldeias, existe apenas um lugar habitado oficialmente chamado Terra, e ele está localizado no condado de Lamb, no Texas Panhandle. A história do seu nome é tão pragmática quanto estranha. A pequena comunidade rural era originalmente chamada de Fair Lawn, mas quando solicitaram uma agência dos Correios em 1925, descobriram que outra cidade do Texas já tinha esse nome. Eles precisavam de uma nova. Segundo a lenda local, o fundador simplesmente disse que queria a melhor terra do mundo. E assim, o nome pegou. Uma pequena e sonolenta cidade agrícola no Texas tem a honra de ser literalmente terra sobre terra. De reinos de gado maiores que países, a única cidade chamada Terra. De oceanos pré-históricos sob suas cidades, ao futuro da energia verde circulando. Por suas planícies. Exploramos 35 fatos, e cada um nos mostrou a mesma coisa. O Texas é ilimitado. É um lugar onde história, natureza, tecnologia e mito colidem. Das maneiras mais inesperadas, é muito mais do que chapéus e botas. É um mundo complexo e diverso, cheio de surpresas, que nunca deixa de fascinar. O estado da estrela solitária é, por si só, um universo à espera de ser descoberto. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada incrível. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e nos contar nos comentários o que mais te surpreendeu. De onde mais você gostaria que revelássemos os segredos?